Opa, beleza? Aqui é o Tieng e hoje eu vou estar falando aí sobre os componentes visuais, né? E sobre a importância deles, né? Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também estou no Plus, Twitter e YouTube, colocando vídeo aí todo dia. Mas enfim, vamos ao que interessa. Aqui eu já queria mostrar o diagramazinho que eu vou utilizar, tá? Esse diagrama aqui é da literatura que eu utilizo, que é o Google Android, do Ricardo Lecheta. Ela não é, não é um diagrama completo, tá? Se você quiser um diagrama completo, destrinchar, se você quiser destrinchar todos os componentes visuais, você vai no Google aí, dá uma googada, vê os Android, coloca imagens que você vai ter algo similar a isso daqui. Esse aqui acho que é o que mais tem, é o mais atual que tem, se eu não me engano, porque ele já não tem nenhum Absolute Layout, que se eu não me engano também o Absolute Layout ele tá depreciado, tá? Mas enfim, o objetivo aqui é mostrar mesmo é, a importância dos componentes visuais e como os dois níveis que eles são classificados, né? Na verdade, todo componente visual ele herda de view, tá? Ele tem um view como ancestral e ele implementa o método onDraw, perfeito? Eu queria falar sobre o onDraw porque queria só ressaltar o onDraw porque vai ter posts em que a gente vai ter que implementar a nossa view personalizada, perfeito? Não vai ser uma padrão, uma já existente no sistema. E aí, o que acontece? A gente vai precisar de implementar esse método e herdar da classe view, ok? Mas enfim, os componentes visuais basicamente estão divididos em duas categorias, né? Que é de layout e o widget. O widget é botão, texto, essas coisas, imagem. E layout é o que comporta esses widgets, perfeito? Um frame layout, um absolute layout, um linear layout, que é muito comum, eu utilizo bastante. E um relative layout. Tem outros layouts também, tem o grid layout, tem o table layout que está aqui, né? Mas enfim, como eu falei, meu objetivo aqui não é destrinchar cada componente visual, não nesse post, ok? Mas enfim, os componentes de layout, eles são, view de layout, eles herdam de view group, perfeito? E não necessariamente você tem que ter a sua atividade, lembrando que uma tela é uma view vinculada a uma atividade, então uma tela basicamente é uma atividade. Lembrando que lembrando não, né? Só ressaltando que você não necessariamente precisa ter um componente layout vinculado à sua view, à sua atividade, para você ter um componente visual na tela, perfeito? Você pode muito bem iniciar a sua atividade com o widget. Só que é uma coisa meio esdrúxula, você não vai ganhar nada com isso, aliás, você só vai perder, não tem nem motivo para você fazer isso. Mas ele funciona e não dá erro, ok? Quer trabalhar com layout? Utilize o layout. E outra coisa que é muito comum é você ter um layout dentro do outro, um componente de layout dentro do outro, tá? Mas aqui não é uma coisa esdrúxula, é uma coisa que vai te ajudar bastante, tá? Você ter um linear layout dentro de outro, ou dentro de um frame layout, não há problema nenhum com isso. Porque às vezes você quer colocar muitas coisas na tela sem precisar de usar fragmentos, que aí já é história para um outro post mais avançado, tá? Fragmentos. Eu nem manjo muito ainda de fragmentos. Enfim. é, Então acho que é importante saber disso. View, tá? É a classe principal e todos os componentes que você utiliza herda de view, tá? Herda de view. E basicamente os componentes visuais eles são classificados em duas categorias: layout ou widget, perfeito? E outra coisa que eu queria falar aqui é que se você quiser, por exemplo, trabalhar com Android, você não necessariamente precisa saber tudo do Android. Você sabe, ninguém vai saber tudo do Android, né? Eu acho que tem como, é a minha visão, de você ser um exímio desenvolvedor Android, um camarada que trabalha com Android de muito sucesso trabalhando só com isso, cara. Só com layout. Cara, mexer com layout é uma coisa puxada, tá? Não é pra qualquer um. Programador aí, tem uns programadores aí que conseguem fazer isso bem também. Eu não consigo. Mas é uma coisa que, tipo assim, se você manjar muito disso daqui, cara, dá pra fazer muita coisa boa mesmo. Muita coisa. Você arruma um programador Java aí pra fazer a parte funcional e fechou. Vamos só criar um exemplozinho aqui. Vou aqui criar um novo projetinho. Exemplo view, tá? O pacote vai ser o BR. Só dar next aqui, continuar, next, finish, perfeito. Tá a nossa atividade, perfeito. E aqui é nosso layout, nossa tela, tá? Outra coisa, eu utilizo muito essa parte aqui, ó, graphic layout, para não precisar de executar aqui, ó, no emulador, porque o emulador é meio lento, né? Se você executar isso, você vai ver como é que é. E aqui já me ajuda bastante. Esse layout aqui, por exemplo, vamos aqui no XML, é um relative layout, que é o padrão aqui, né? Relative layout. E tem um componente widget que é o test view, tá? Vamos mudar aqui o layout, opa, para change layout, frame layout, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com relative layout, porque ele é um pouco complicado. Frame layout, perfeito. Frame layout,
tá? É, vamos tirar essa parte aqui que até agora não é importante, né? Isso aqui já é estilização já. Nem o ID e nem o context. Note que todos os componentes layout eles têm isso daqui, ó. Android Layout Width, Android Layout Height, ok? Que é largura e altura, perfeito? É Match Parent, tá? Você tem dois valores, basicamente. Match Parent e Wrap Content, tá? Valores pré-definidos. Os outros valores você pode definir, tá? Em números mesmo, é tipo 15 pixels, 15 dp, perfeito? Mas basicamente você vai usar muito esses dois aqui, ó, Match Parent e Wrap Content. Match Parent, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o layout, tá? Vamos botar um background aqui. Android background. Botar um amarelo. O que ele vai fazer o Match Parent? Ele vai fazer o seu layout pegar toda a extensão da tela na largura, no nosso caso ali, e na altura, tá? Porque ele tem Match Parent tanto na largura quanto na altura. Agora se eu fizer isso daqui, ó, na altura, wrap, content, ó, na altura ele vai pegar só o que ele precisa. O wrap content trabalha assim, ele obtém só o que ele precisa, tá? Da altura, no caso aqui, tá? Se eu colocar aqui na largura também, ele vai fazer o mesmo. Ele vai pegar só a parte aqui do componente que o componente test view precisa, tá? Opa, novamente. Beleza, temos nosso layout aqui, né? Simples. O if rate tem muito mais coisa, tá? De layout, já é uma estilização, uma coisa para o post. E agora eu vou mostrar aqui como é que a gente cria um componente visual sem estar utilizando um layout, tá? Um componente de layout. Que é aquela coisa que eu falei que é esdrúxula, que você nunca vai usar, mas que vai funcionar, se não vai dar erro nenhum. Deixa eu criar um teste view, aqui botar ES, vamos botar TV, new test view, bota o contexto, this, perfeito? E vamos botar aqui, ó, tv.setTest, exemplo, sem componente layout. Opa, layout. E aqui a gente utiliza de novo o setContView, perfeito? Para a gente colocar esse componente ali dentro. Aqui vai continuar o layout, tá? Que aqui não tem nada a ver com a Activity nesse momento. Mas quando a gente executar aqui, ó, tá lá. Exemplo, sem componente layout. Perfeito? Aqui nós só temos nosso teste view, não tem nenhum componente layout. Mas basicamente não consegue fazer nada aqui. Agora eu vou mostrar vamos apagar aqui. E a gente tem uma view, um layout dentro do outro, tá? Vamos vir aqui. Botar match part. E olha só, vamos fazer só o seguinte. Vamos copiar isso daqui, tá? Vamos colocar aqui. A gente poderia ter utilizado. Vamos tirar isso daqui, claro, porque isso aqui é só na raiz. Esse também. Vamos colocar aqui wrap content, tá? Em um background vermelho. Contexto layout dentro de layout. Com uma cor aqui. Branco. Perfeito. Como é from layout, ele está em cima, tá? Ele está em cima do nosso... Vamos mudar para linear layout. Está em cima do nosso texto inicial, a gente não está vendo ele. Layout vertical. Perfeito, ó. Tá o nosso texto,
que é um componente widget, um componente layout nosso, frame layout dentro do nosso outro componente layout, que é o linear layout, com um componente widget dentro dele, tá? Perfeito, se a gente executar, vai executar tranquilo. Então, tá lá. Aqui é um componente layout também, tá? Só que ele está sendo trabalhado como widget na visão do programador. E aqui nosso widget, perfeito? Então acho que é isso aí que eu queria mostrar, perfeito? Isso aqui é bom lembrar, todo componente visual ele herda de view e implementa o método onDraw. E a gente tem duas categorias basicamente de componente de visual, que é o de layout e o de widget, perfeito? Widget são botões, textos, imagens e tudo mais, e layout é aquele componente que comporta outros widgets dentro dele, perfeito? Que também pode ser comportar outros layouts, tá? Lembrar sempre da largura e altura, tá? Que você vai precisar sempre para implementar os layouts. E que dá para ser muito bom, tá? Isso aqui já é uma opinião minha. No Android, trabalhando só com layout, sem saber encostar no Java. Dá para você mexer, dá para você fazer muita coisa boa trabalhando só com isso. Eu não destrinchei tudo aqui, já falei. Se você quiser destrinchar todos os componentes Vue, você vai dar uma googada aí, você vai ter. Você vai ter o próprio site do Android falando sobre todos os componentes visuais. Então acho que é isso aí, galera. Acho que deu para mostrar bem. O projetinho vai ficar aí embaixo, para exemplo. E eu vou falar o próximo vídeo agora é sobre Frame Layout. Valeu, obrigado e tchau.